São Marcos 16:15. Os guerreiros se preparam para a grande batalha. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem al e sem alchá. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade posso sossegar. Amém, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vinha pregando, chamando à conferência aquela nação, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus, ele disse: a árvore que não tiver na videira será cortada o galho. E ele disse, João Batista também disse: o machado está posto à raiz da árvore. Jesus vai mais adiante e diz: a planta que meu pai não plantou será cortada e arrancada. Então você, conhecedor do Evangelho, produza frutos dignos de arrependimento. Jesus não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja. O mundo já está condenado ao inferno. Se não vir a Cristo para ser representado a Deus através de Jesus, o sacrifício dele, não há salvação para nenhum homem da terra. Temos que vir a Cristo para que os nossos pecados sejam perdoados, lavados, lançados no mar do esquecimento. Então, por isso a igreja, quando ela está pregando, orando, as bandeiras do céu são implantadas nos territórios. Agora Deus começa a salvar vidas, começa os anjos prescrever as pregações, os nomes das pessoas, para que no juízo final, quando Jesus der uma ordem aos mortos que vão ressuscitar, porque em Filipenses capítulo 2, 5 ao 12, ele é Deus e o último juiz. Entende? Então os mortos ressuscitam para prestar conta a Jesus Cristo das suas vidas, que Apocalipse 20:11 está dizendo que os mortos levantaram, se levantarão e levantaram naquela condição que está falando. E foi aberto o livro, e foi aberto outro livro que é o da vida, que você vivia na terra. E os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas no livro e da sua vida. Entrega o teu coração totalmente a Deus, não é a igreja, não é o templo, não é o pastor, não é a doutrina da igreja. Você tem que entregar a tua vida a Jesus Cristo. Entende isso? O seu coração, porque o céu, ele observa os frutos que está no coração das pessoas para Deus. Produza frutos dignos de arrependimento. Então os mortos ressuscitam e agora vão ser lançados na segunda morte. Daniel 12:2, né? João 5:28. Jesus disse: vem a hora e a hora é chegada que os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. E os que fizeram o bem sairão para a vida, e os que fizeram o mal para a condenação eterna. Entende, meus irmãos? Qual é o teu fruto? Você está tendo fruto para a placa da igreja, templo, para pastor? Temos que honrar os verdadeiros pastores, sim senhor, são eles que velam pelas nossas almas, em Hebreus está falando. Mas o nosso pastor, o pastor dos pastores se chama Jesus Cristo, e a Bíblia diz em Apocalipse 1:18, se eu não me engano, que ele tem os seus olhos como chama de fogo, tem poder de penetrar no juízo humano, fazer a leitura dos corações. Então, qual é o teu fruto, meu irmão? Que fruto você tem para o céu? Olhe bem,
Daniel se posicionou a orar e desde a primeira noite a sua oração foi ouvida. 21 à noite, então o anjo desceu e chegou até ele depois que o arcanjo Miguel desbloqueou a potestade do ar que tinha prendido aquele anjo para não descer até Daniel. E aquele anjo chegou, homem muito desejado, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Entende? Quando você entrega a tua vida a Deus, seu coração, então o céu começa a receber os frutos das vossas orações, então o céu é descortinado à terra. Se passar pelo fogo não se queimará, se passar pelas águas elas não te submergirão. Entende, meus irmãos? Estamos acobertados com a cobertura celestial, com a cobertura do céu. A igreja, onde que ela põe a planta dos pés, passa a ter vida, passa a ter juízo. Aquela nação começa agora a ser visitada por o céu por causa da igreja. Entende? A igreja de Cristo não é o templo nem a instituição. Aquele povoado passa a ser visitado pelo céu, ser agraciado, outros vão ser mortos que não vão querer receber o evangelho, então a espada de Deus que é Jesus começa a derribar, entende? Outros vão ser salvos, outros são prescrevidos para o juízo final, que vão resistir às pregações. Por isso Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba, se lá em Sidom e tal cidade tivesse operado tantos sinais como foi operado em ti, eles tinham se arrependido e se convertido. Então a igreja, ela carrega o juízo de Deus em Jesus Cristo. Aqueles que resistem à igreja, Jesus falou, bana os pó das vossas roupas, sacuda a poeira dos vossos pés, porque haverá mais juízo para esse povoado do que para Sodoma e Gomorra. Entende, irmãos? A igreja, certo pastor me questionou um dia, por que que Paulo mandou construir igreja? Ele não entendeu. Falei, você está apoiado em templo, você está pobre espiritual. Paulo arrebanhou um povo para o céu, quer dizer, igreja. Ele não construiu templos. Ele arrebanhou um povo para o céu, isto é a igreja. Mas tem os templos que nós devemos ir para ouvir o evangelho, ser batizado, participar do corpo de Cristo, com os irmãos, da Santa Ceia. Mas você pode tomar Santa Ceia debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte. Jesus não está limitado a paredes e placa de igreja. A este evangelho que muitas pessoas aprenderam que para ser salvo você tem que estar numa igreja. Erradíssimo, você tem que estar em Cristo Jesus, aonde você estiver. Não seremos salvos por frequentar a igreja. Não subiremos ao céu por causa de frequentar a igreja. Sim, que é de participar da natureza divina, onde você estiver, seu coração está ligado a Deus, um novo homem, uma nova criatura em Jesus Cristo, em Coríntios, segundo os Coríntios 2:17, uma nova criatura, onde ela passa, a igreja deixa as marcas do evangelho, deixa as bandeiras do céu implantadas dentro das nações para o arrependimento ou para o juízo daquele povoado. Entende, irmãos? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. São Marcos 16:15, Isaías 61. A igreja é poderosa, e aonde ela passa, pisando em serpente, escorpião e todos os poderes do inferno será destruído. A igreja, onde ela passa, as portas do inferno são arrombadas, são explodidas, porque ela está calçada os pés na preparação do evangelho. Agora os anjos descem na terra e começam as poderosas batalhas, por causa que a igreja está trabalhando. A igreja está evangelizando. A igreja está batendo palma de casa em casa. Entende? Isto é o evangelho. Levar as boas novas de paz, as sementes do evangelho aos povoados. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Atos 10:42. 1 João 4:14, o sangue da aspersão de Cristo. Hebreus 9:14-15, um mediador de uma nova aliança.
o sacrifício que penetrou nos céus.